tesão ali de fazer as coisas, sabe? Mesmo não sendo um dinheiro gigantesco, porque por criança, cara, 13 anos, você falar pra 20 mil reais parece muita coisa, né? Então não mudou pra você. Como é que você se sentiu sabendo que tinha um dinheiro pra receber? No meu caso também foi isso, foi 5 dígitos de patrimônio, um pouquinho mais de 20 mil. Mas eu acho que tem uma coisa que acontece quando você tem uma paixão enlouquecida por uma pessoa que você ama, que é que você quer fazer a pessoa orgulhosa, cara. Então, não sei o que você acredita, mas naquela época eu acreditava era que meu pai ele ia estar olhando para mim e aprovando as atitudes que eu decidisse tomar com a minha vida. Então, eu deveria gastar o dinheiro que ele me deixou de uma forma que fosse deixar ele feliz e satisfeito. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu queria fazer medicina. Então, eu achava que esse dinheiro iria ser bem gasto se fosse, por exemplo, pagando os primeiros aluguéis em consultório médico que eu fosse ter, ou comprando os equipamentos para ter essa otimização no início da minha carreira profissional. Mas aí depois eu larguei medicina, comecei a fazer engenharia, e aí comecei a perguntar de novo, poxa, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Você começou medicina, largou então, e aí foi depois para 6 meses de larguei medicina. 6 meses de medicina, largou, foi para engenharia. Aí da engenharia, você largou engenharia de novo, daí você entrou em outro curso ou aí você foi direto para os jovens mesmo? Foram 3 cursos, cara, no total. Primeiro foi medicina, esse era o sonho que durante a escola eu tinha pensado que ia ser aquela única coisa que eu ia perseguir alcançar pro resto da vida, a exclusão de todo o resto. E aí, não consegui passar para a pública, fui fazer faculdade de medicina numa particular. A minha mãe não tinha condição nenhuma de pagar uma particular para mim, mas o meu tio, que ele foi o primeiro exemplo da minha família se tornar uma pessoa bem-sucedida, seguindo todo o caminho padrão, então ele se aposentou como militar, e aí depois ele passou por um concurso para ser prático. Não sei se você sabe o que é. Uhum. Prático é aquele cara que atraca navio. Tá? Não é que ele é uma pessoa prática de praticidade. Não, achei que era prático de, sei lá, de outra área da vida, mas navio específico? Navio. Prático de navio. Pega um navio cargueiro, aqueles navios imensos. Então, eles têm os capitães do navio que vão chegar perto do porto e vão fazer todo o trajeto de transporte de carga. Mas chegando perto do porto, quem vai atracar o navio no porto é o prático. Então ele vai pegar um barquinho, aí ele vai andando até o navio, vai subir aquela escada lá, fala, capitão, sai pra lá, agora deixa comigo. E aí ele tem uma baita capacitação para fazer com que ele consiga calcular como atracar o navio de forma a não bater, porque tem bilhões de dólares em carga, muitas vezes, nesse navio. Aí meu tio passou nesse concurso, passou em 4º lugar, e de repente ele se tornou uma pessoa que deixou de ganhar não sei quanto ele ganhava, mas salário de classe média, e passou a ganhar salário de gente rica. E aí ele chegou para mim e falou, Brenão, se você não passar para a faculdade de medicina na pública, titio tá aqui, cara. Vai com tudo, mete bronca, vou bancar a tua particular. E aí foi isso que aconteceu. Eu passei para medicina, ele bancou isso por 6 meses, e aí depois eu larguei. Eu tive que falar com ele, cara, então, não vai rodar, não vai rolar, assim. A experiência que eu estou tendo aqui, por mais que sejam muito engrandecedoras, são coisas que não estão me colocando numa posição onde eu consigo vislumbrar no futuro fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, vou largar. E ele falou, Brenão, tá tranquilo, passei por essa mesma coisa. Ele tinha começado a fazer engenharia também, largou. Ele sabe o que é você mudar de opinião do que você quer fazer da vida. Então, tive todo o apoio para começar a fazer vestibular de novo, mesmo ele já tendo desembolsado uma grana. E aí, eu consegui passar para a pública depois, para engenharia mecânica no Cefet, que era uma faculdade lá do Rio de Janeiro. Depois, eu fui reclassificado para engenharia ciclo básico na UFRJ, que é a federal lá do Rio. E aí, da ciclo básico é basicamente você ter a possibilidade de fazer todos os cursos do ciclo básico de engenharia para depois definir o que você vai fazer de fato na engenharia. E aí eu fiz esses 2 anos de engenharia, entrei para engenharia de produção, aí sim larguei e comecei o canal do YouTube e fiquei 100% nisso. Daí a gente volta na pergunta que gerou tudo isso aqui, cara, que era o que você acha que fez dar certo e num tempo que a gente pode dizer que foi relativamente rápido. Não sei. Eu gostaria de dizer que foi muito rápido, na verdade, para poder me sentir um pouco melhor. Porque... Foi rápido, cara. Eu acho que teve muita sorte envolvida e eu vou explicar exatamente o porquê disso daqui. Primeiro de tudo, acho que teve PMF, né? Product Market Fit. Então, o meu produto, que são os vídeos do YouTube, eles tinham essa capilaridade para um público que antes não estava sendo atendido. Então, quando eu comecei a fazer vídeo para educação financeira e negócios para jovens, não tinha ninguém fazendo isso antes. Então, apesar de ser o mesmo conteúdo, essa galera não estava sendo atendida. Então, teve PMF. Mas eu também tive coisas que só eu poderia ter, cara. Muito poucas pessoas poderiam ter também. Que é um privilégio enorme de saber que, mesmo a minha mãe não concordando com eu ter largado a faculdade, o meu tio ligando, depois da minha mãe ter ligado, chorado para ele, falando para mim, Brenão, isso aqui não vai dar certo, você não tem diploma, você não vai ser visto por ninguém mais como um curioso, porque você não tem autoridade para falar sobre dinheiro, que é a maior fonte de disrupção entre casais, de brigas, de guerras. Olha a responsabilidade, né?
Então, a minha família não concordava com eu ter largado a faculdade para fazer isso, mas eu sabia que mesmo eles não concordando, eu ainda ia ter cama onde dormir, eu ia ter comida na minha mesa no dia seguinte, eu ainda ia ter teto sobre qual morar. Então, assim, às vezes a gente é encarado com privilégios que a gente pode escolher ver que eles são de fato privilégios que pouquíssimas pessoas têm. Afinal, tem pessoas agora, nesse momento, que não têm possibilidade de ouvir esse podcast porque estão muito mais preocupadas em rezar para Deus num chão duro, com pedra, para rezar para ter aquilo que a gente tem hoje. Né? Então, mais preocupados com o que comer, com beber, porque não tem. Mas a gente precisa reconhecer os privilégios que nos foram concedidos e reconhecer que se nós que temos todos os privilégios não aproveitarmos eles, o que a gente está fazendo, né, velho? Porque tem tanta coisa que a gente pode fazer. Se a gente simplesmente se dispuser a usar o tempo ocioso que a gente tem, que se, do ponto de vista dos privilégios que nos foram concedidos, se a gente não aproveitar isso, a gente está basicamente jogando eles fora. E não fazendo jus a todas as pessoas que não têm a possibilidade que estão rezando hoje para estar nesse mesmo lugar. Então eu tive muita sorte por ter esse privilégio, porque eu não pude escolher onde eu nasci, não pude escolher quem foram os meus pais, não pude escolher a escola que eu estudei, não pude escolher nada disso. Isso tudo foi me dado. E sorte é aquilo que acontece na nossa vida sem que a gente tenha opção de agir sobre. Então isso foi sorte, absolutamente. O fato